Oi, gente, boa tarde. É muito engraçado falar no microfone. Eu adoro falar, mas no microfone eu odeio. Enfim, o nosso coração está muito alegre hoje de estar aqui com cada uma de vocês, depois, de um período tão longo que a gente não pôde se reunir, poder passar esse tempo junto entre irmãs, e que é um momento tão precioso para todas nós, né? Então, hoje a gente está muito feliz e grata ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem nos dado nessa tarde. Antes da gente começar, eu vou fazer uma oração com vocês, para que Deus fale conosco através dessa conversa que a gente vai ter e que as nossas vidas possam ser abençoadas e enriquecidas através da palavra dele. Amém? Eu vou pedir para uma irmã orar. Conceição, ora para a gente? Senhor, nós louvamos o teu nome por essa tarde, agradecemos ao Senhor, glorificamos o teu nome pela vida de cada irmã reunida aqui, Senhor. Abençoe as crianças que estão a caminho, que por algum motivo não conseguiram chegar ainda, mas que seja um momento agradável da tua presença em nosso meio. Nós te convidamos, seja bem-vindo aqui, tome o primeiro lugar, que a casa é sua, Senhor. Nos abençoe nessa tarde, use as tuas filhas e que os nossos corações possam receber a palavra que vem do teu coração para a edificação das nossas vidas espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs, antes da gente começar a falar, do nosso tema, que é aquela pergunta que a gente vem falando já durante todo o mês, vamos conversar sobre modéstia. Antes da gente falar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho do que é o Conversa Franca e a proposta do 4 Estações, para vocês entenderem, Nem todas sabem o que significa, então eu vou falar bem rapidamente. O Conversa Franca, ele surgiu, foi do coração do pastor Renato, no meio da pandemia, naquela época que a gente não estava nem tendo culto, na verdade, e aí surgiram as devocionais, que a gente recebia todo dia, no WhatsApp da igreja, e aí ele veio com uma proposta para algumas mulheres estarem falando disso. Ele veio com a ideia do Conversa Franca, que foi uma surpresa muito grande para a gente e muito desafiadora, porque a gente sabe que a gente não é capaz, mas a gente confia na mão do Senhor, E aí, qual foi a proposta, O que é o Conversa Franca? Por que ele veio a existir? A ideia do Conversa Franca é que a gente use, as nossas vidas para alcançar outras mulheres, para alcançar mulheres que não conhecem ao Senhor. E não só aqui do nosso contexto, mas de outros contextos também, principalmente contexto universitário, onde muitas adolescentes e jovens são afetadas com ideologias tão erradas. Esse foi o intuito inicial do Conversa Franca. Mas a gente também queria continuar tendo os nossos encontros entre mulheres na nossa comunidade da fé, a nossa igreja. E aí surgiu o 4 Estações também. Por que 4 estações? 4 estações devido às 4 estações do ano. E hoje a gente vai estar falando, sobre o verão, e por isso o assunto é a modéstia. Devido ao calor, à dificuldade que a gente tem muitas vezes de se vestir, porque às vezes é difícil no calor do Rio de Janeiro. E aí, em cada estação, a gente vai estar falando de um assunto que corresponde à estação em si. A nossa ideia é que vocês tenham liberdade, tá? Por favor, se sintam em casa de fato. E não, isso aqui não é um evento do Conversa Franca, não é um evento da gente aqui ou das 7 meninas que participam do Conversa Franca, é um evento da igreja. E vocês são parte da igreja junto com a gente, e a gente precisa que vocês estejam aqui se sentindo tão participantes quanto a gente. A gente não veio aqui só para falar, a gente também quer que vocês falem, a gente também quer ouvir vocês. E a gente também quer que vocês participem do Conversa Franca no sentido de darem opiniões. Poxa, meninas, falem sobre tal assunto, esse assunto eu tenho dúvida, esse assunto eu acho meio polêmico, eu não entendo muito bem qual a opinião que uma mulher tem que ter diante disso. E é isso que a gente quer da nossa igreja, a gente quer que vocês participem junto com a gente, tá? Então, é mais ou menos isso, o Conversa Franca e também o 4 Estações. Falando, disso, vocês se sentindo agora mais dentro do assunto, entendendo o que significa, a gente vai falar hoje sobre a modéstia, E é aquela pergunta:
E aí, vocês querem conversar sobre modéstia? Querem falar sobre modéstia? Para começar, eu queria fazer uma pergunta a vocês e eu quero que vocês respondam. Pelo menos uma tem que responder. O que é modéstia para vocês? Pode responder, gente. E aí, gente? Ninguém quer responder? Tá todo mundo com vergonha? Vocês já se conhecem há tanto tempo. Tem umas novas, mas tem outras. Desculpa. Eu vou sempre perguntar o nome, porque tem algumas aqui que não conhecem umas às outras, então vai ser uma oportunidade da gente se conhecer melhor. Pode falar, qual é o seu nome? Rafaela. Fala pra gente, Rafaela, qual a sua opinião sobre modéstia? Me veio na cabeça que tem a ver com moderação, a palavra modéstia. Moderação. Moderação, equilíbrio, acho que puxa para isso aí, não? Sim, mais alguém tem alguma resposta parecida? Arli? A simplicidade. Coração inclinado à simplicidade. Moderação, coração inclinado à simplicidade. Fala o nome da senhora e fala a sua resposta. Eliana. O contrário da soberba. Sim. Sim. Mais alguém tem uma opinião sobre isso? Sobre a modéstia, o significado da modéstia? Tá, vocês falaram o que é a modéstia para vocês. Agora eu quero perguntar outra coisa. Para vocês, o que significa ser uma mulher modesta? Vocês falaram o significado da modéstia em si, né? Da palavra. Agora eu quero saber o que vocês pensam a respeito da mulher modesta. Da mulher modesta. O que é ser uma mulher modesta? Sim. Santificado ao Senhor, de forma que a gente não se inclina à vaidade desse mundo. Sim. Porque o mundo impõe muitas coisas para a gente. E como cristãos, se a gente abraçar, a gente acaba trazendo a modéstia para a igreja. Sim, para as nossas vidas, né? Sim, exatamente. Então, mais alguém tem alguma opinião sobre o que é ser uma mulher modesta? Uma mulher discreta. Muito bom. Foi a Elisângela que falou? Que está com a máscara, eu reconheci pela voz, mas eu não sabia se era ela que tinha falado. Tá. Diante de todas essas características, né? A mulher discreta, uma mulher... Mas tem o perfil da pessoa. Sim. A pessoa que ela já é assim, só... Extravagante, né? Você falar, agir, gesticular, ela não segue esse padrãozinho. Sim. E não necessariamente você precisa ter esse padrão da fala, do olhar, do cuidado, para você estar dentro desse perfil de uma mulher. Dessa característica de uma... Vai muito mais para o coração da pessoa. Sim. Essa é a minha opinião. Sim. Você pode estar com todo esse estereótipo, mas por dentro, você está assim com uma atitude que não é. O seu coração ser soberbo, né? Sua atitude. Eu sou meio... Sim. Sim. Não, até agora, gente, assim, eu só tô ouvindo, tá? A gente não tá falando o que é certo e o que é errado. Eu quero que realmente vocês participem e cada uma vai dando a sua opinião. Fala, Bia, o que você ia falar? Fala, Bia. A pessoa é toda assim, mas ela não tem... Ela não tem... Não, você quer falar. Fala, Bia. Demais. Doida. A pessoa é toda agitadinha, vamos falar assim, mas ela não tem vaidade, ela não tem um ego vaidoso. Sim. Eu falo vaidade, né? De bater na palma, maquiagem, É vaidosa no coração, que você diz, né? Às vezes
vezes a gente conhece pessoas que ela... Deixa eu falar no microfone, esqueci. A gente conhece pessoas que, assim, como a Ana falou, são espalhafatosas no falar. São pessoas que chegam e a gente logo percebe que chegou, né? Tem gente que chega e a gente nem nota que está aqui. Mas tem gente que chega e chega de verdade. Mas não quer dizer que ela está ali querendo aparecer. É isso que você está querendo dizer, né? Enfim. Agitadinha. Arli, fala, Arli. Quando eu falo na questão da fala, eu falo na questão da fala do padrão que uma mulher do mundo, muitas das vezes numa conversa, saem palavras que assim, não estão no coração de Deus. Sim. Entendeu? Essa inclinação. Sim, eu entendi o que você quis dizer. Então, cada uma falou da sua perspectiva, né? E tá certo a perspectiva de cada uma, mas a gente vai falar agora de em dois significados, na verdade, né? O primeiro significado que eu vou dar é o do dicionário, e ele foi bem parecido com o que a Arli falou. O dicionário fala assim, ó, não possui ou demonstra vaidade em relação a si próprio ou próprias conquistas, não se preocupa em ostentar e ter muitos luxos. Ela é uma pessoa simples, sabe? Uma pessoa decente. Isso quer dizer modéstia no dicionário, tá? Agora, o que a Bíblia diz sobre modéstia? Que a palavra do Senhor fala, o que realmente importa para a gente, né? Então, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo. Todo mundo já abriu? 1 Timóteo, capítulo 2. E nós vamos ler os versículos 9 e 10. Posso ler? Vou ler, tá? Versículo 9 e 10, capítulo 2 de 1 Timóteo. Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que afirmam servir a Deus. Isso é o que Paulo está falando aqui para Timóteo, né? Quando Paulo foi escrever essa carta para Timóteo, quando ele estava indo plantar a igreja em Éfeso. E aí essa carta foi escrita nesse contexto. A gente vai ler agora 1 Pedro. Quem estava aqui, né, na semana do seminário está com esse versículo bem fresquinho na mente, porque o pastor falou bastante dele. Era 1 Pedro, capítulo 3, e a gente vai ler os versículos 3 e 4. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou os luxos dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Enfim, irmãs, aqui a gente vê que a palavra do Senhor ela é bem direta e simples ao que quer dizer modéstia, né? O que o Senhor espera das mulheres modestas. A gente vai falar acerca disso e a gente quer que vocês continuem falando. Foi maravilhoso, gente. Olha, vocês me surpreenderam, vocês falaram muito, eu adorei. Porque é isso que a gente precisa, trocar informações. E continuem respondendo as perguntas. Eu só vou interromper aqui rapidinho o que eu estava falando, só para eu não esquecer. A gente vai fazer agora um bate-papo entre a gente aqui, perguntas que a gente já tem, algumas perguntas montadas, que são dúvidas corriqueiras das nossas vidas mesmo. Mas quando a gente estiver fazendo essas perguntas, se alguma de vocês tiverem alguma dúvida no meio das perguntas, levantem a mão e aí a gente vai perguntar a vocês também, tá bom? E aí participem. Se a gente também falou alguma coisa e vocês não concordaram, eu não concordo com isso. Levanta a mão e fala, porque é pra gente conversar. Porque a gente não está falando aqui que o que a gente vai falar é uma verdade absoluta no sentido das nossas opiniões. A verdade absoluta existe e a gente sabe qual que é a palavra de Deus. Mas existem situações que elas são muito
íntimas, né, de cada um. É de como cada um pensa em algumas questões que não diz respeito à verdade da palavra em si, mas sim de como a Ana falou. Poxa, tem pessoas que vão se portar de maneira diferente das outras, e isso não quer dizer que a pessoa está sendo imodesta, que a pessoa está sendo vulgar, que a pessoa não está agradando ou honrando ao Senhor. Então, se a gente falar alguma coisa que vocês não concordem, se sintam à vontade e para vir e falar o que vocês pensam, para a gente chegar juntas num chegar juntas em um ponto comum, em um ponto comum, para que a gente consiga chegar mais próximo da palavra do Senhor, para que o Senhor molde o nosso coração. O intuito dessa tarde, irmãs, não é de maneira nenhuma apontar quem é mais santa aqui, quem é mais modesta, qual a mulher aqui está sendo mais honrada. Não é isso, de maneira nenhuma. O nosso coração, o desejo do nosso coração nessa tarde é que juntas nós possamos umas ajudar as outras a enxergar aquilo que a gente não consegue enxergar sozinha. Juntas a gente possa ver aonde a gente tem errado, para que a gente juntas possa glorificar ao Senhor e o nome dele ser exaltado através da nossa igreja. A gente sabe o quanto tem sido difícil o nosso tempo, né? Os padrões estão muito perdidos. A verdade, ela já não é mais verdade, né? É tudo muito relativo. Só que a gente sabe que existe uma verdade e essa verdade está aqui nas nossas mãos. Então, se sintam à vontade para a gente estar trocando essas ideias juntas, sabe? Cada uma mostrando a sua opinião. Enfim, né? Eu falo, se deixar eu vou falando e não paro de falar. Mas, nesses dois textos que a gente leu, os dois a gente pôde perceber que tanto o apóstolo Paulo, né, em 1 Timóteo, quanto o apóstolo Pedro, eles mostram que muito mais importante do que o que elas estão vestindo é a intenção do coração delas. Vocês conseguiram perceber isso nos dois textos? Que todos os dois eles vão mostrar que o mais importante e o que vai revelar a modéstia da mulher é o que está no seu coração, é o desejo dela agradar ao Senhor. Então, é mediante a isso que a gente vai conversar hoje. A nossa primeira pergunta... Até aqui, vocês têm alguma dúvida da questão da modéstia? Alguma coisa que eu falei que ficou confuso? Não, né? Então, a primeira pergunta eu vou fazer para a Mari. E a pergunta é: o que seria, Mari, o oposto da modéstia? A modéstia a gente já viu à luz da palavra de Deus, que seria a gente mais demonstrar as nossas boas obras, né? Não é boas obras no sentido de salvação, irmãs. A gente nunca pode confundir isso. A gente não faz boas obras para ser salvo, mas a gente faz nós temos boas obras porque nós já fomos salvas. E isso é fruto da nossa salvação. Então, quando Paulo fala aqui que as mulheres elas devem se vestir de boas obras, é nesse sentido. A gente já é salva. Então, isso é consequência da nossa vida, certo? Então, a gente já viu que o que a palavra do Senhor fala a respeito da modéstia é isso. E agora a minha pergunta para a Mari é: o que seria o oposto da modéstia, Mari? Então, boa tarde, irmãos e irmãs. Como a Lê já falou, uma definição da modéstia, né? E eu também gostaria de trazer assim, o que seria uma pessoa modéstia? Uma mulher modesta é aquela que age de forma pura e decente, né? Sem nenhum tipo de intenção pecaminosa no seu coração. E eu acho interessante trazer o ponto do seguinte, que o oposto da modéstia vai ser o exibicionismo. A pessoa modesta ela não vai querer chamar atenção para si, nem de forma escandalosa e nem de forma indecente. Então, o oposto da modéstia seria a imodéstia, né? E é justamente ao contrário da modéstia. É aquela pessoa que está todo o tempo querendo chamar a atenção, e eu estou trazendo aqui para o ponto da vestimenta, né? Porque a modéstia cristã, ela vai refletir em tudo, na forma que interagimos, na forma que nós agimos, mas também na forma que nós nos vestimos. E eu estou tratando especificamente disso, da imodéstia quanto à vestimenta, que é aquela pessoa que quer chamar a atenção para si, para o que ela veste. Mas a gente sabe que não é isso que deve refletir, né, na mulher cristã. Não é o que a gente veste que vai dizer algo sobre nós, né? E sim, o que deve refletir em nós, a mulher cristã, deve ser reconhecida por suas obras e não por aquilo que ela veste, né? Então, essa questão que você falou assim, o oposto da modéstia seria a mulher que chama atenção para si, né?
Mas aí a gente pode entrar com aquilo que a Ana e a Bia falaram, né? Ah, mas tem pessoas que elas chegam no lugar, chamam a atenção, mas elas têm um coração que não está no sentido assim, não é a glória não é para si própria, né? Na verdade, isso é uma característica da personalidade dela, né? Nem todo mundo, imagina, se todo mundo fosse quietinha, né? Não ia ter ninguém para alegrar o ambiente, mas né? Aí, Lê, o ponto é o seguinte, que a gente está tratando da vestimenta. E aí existem, porque geralmente, quando a gente fala de uma pessoa imodesta, geralmente a gente trata daquela pessoa que usa trajes curtos. Assim, trazendo para vestimenta. Ah, aquela mulher é muito indecente, ela tá mais afortunada, tá aparecendo os seios e tudo mais. Mas não é só esse caso que a gente tem da imodéstia, porque a gente também tem casos em que mulheres, elas se vestem muito bem vestidas, né, todas tapadas, como a gente pode, né, usar o termo, mas que a intenção do seu coração é chamar a atenção de alguma forma, né? Pastor Renato mesmo trouxe que na exposição da Epístola de 1 Pedro, que as mulheres elas se vestiam, e acredito que hoje isso ainda também aconteça, para chamar a atenção das outras mulheres, até como uma forma de competição. E isso não é modéstia cristã. Isso a gente também está tratando sobre a imodéstia. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que se cuidar, que a gente não tenha que andar bonita, mas tudo vem de quais são as intenções do nosso coração. Foi como eu disse, a mulher modéstia é aquela que age de forma pura, né, sem intenção pecaminosa. E isso vai refletir na forma que nós falamos, interagimos e também que nos vestimos. Entendi, Mari. Muito boa a sua explicação. Outra pergunta para você, Mari. Existe uma modéstia cristã na vestimenta? Sim. A Bíblia ela não vai nos dar regras, né, de uma modéstia, né, da quantidade de roupas que a gente deve usar, mas a Lê, como ela leu, né, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10, né, vai lá e diz que a gente deve se vestir com pudor e com modéstia. Então, a gente deve se vestir de forma decente, né? A gente deve se vestir todo o tempo de forma decente. E isso... A gente deve se vestir não buscando, né, chamar a atenção de outras pessoas. E sim, a gente deve, porque, como eu disse, a mulher cristã, ela deve ser reconhecida por suas obras, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. E sempre atento quando eu me vestir, eu tenho que pensar, é adequado para determinada situação? Qual é o meu motivo de usar determinado tipo de roupa? A gente também pode pensar na moderação, como disseram, não que a gente não vá usar, porque eu digo mais uma versão simples. A gente não precisa querer chamar a atenção o tempo todo. Mas tem gente que gosta, né, de se vestir com trajes mais espalhafados. Isso não é pecado. A questão toda é, qual é a intenção do seu coração? Então, a gente tem que estar o tempo todo pensando e refletindo sobre isso. Porque pode desagradar a Deus, né? Podem ser atos pecaminosos. E isso não é bom, né, gente? Então, a gente tem que estar sempre refletindo sobre isso e pensar também na nossa motivação ao escolher determinada roupa. Eu acho que é interessante a gente sempre pensar, né, que não é colocar rótulos, né? Não é no sentido assim, isso pode, isso não pode. Porque o que pode ser, o que pode me deixar tranquila, agradável, pode não deixar outra pessoa agradável, né? Uma roupa que eu me sinto bem, a outra pessoa pode não se sentir bem. E aí, por isso que a gente tem que, eu acho, sempre examinar o nosso coração e não querer ficar examinando o coração do outro, né? Porque muitas das vezes a gente quer julgar o outro, quer falar, condenar aquilo que o outro está vestindo e tudo mais e colocar como uma regra. Não, eu não me sinto confortável assim, então o outro também não pode se sentir. E aí colocar como se fosse um pecado, quando na verdade aquilo pode estar incomodando mais a mim do que o outro, e o outro não está bem. É claro que como irmãs, e também a gente tem um bom senso, né? A gente tem o Espírito Santo que está sempre sondando o nosso coração, e a gente deve orar a Ele para que Ele faça isso. Se a gente está vendo uma irmã que às vezes possa estar com uma roupa indecente, pode acontecer, ou de estar com alguma coisa que a gente acha que está chamando muita atenção, a gente não deve ficar falando para os outros, obviamente, né? Mas a gente pode, se você tem liberdade, eu acho que isso faz parte da vida cristã, né, da nossa comunhão, você chegar para sua irmã com carinho, com cuidado, e falar, olha, conversar, isso eu acho que depende muito da liberdade de cada um também. Conversar e falar, olha, não sei, vê se essa roupa não está muito agradável, às vezes você pode ver se não está um pouco curta, ou se o decote não está muito grande, e orientar, mas não no sentido de botar um julgo, né, aonde não tem que ter.
Porque, assim, é claro que a gente também não pode ser liberal ao ponto de falar, cada um pode se vestir do jeito que quiser, da forma que quiser, bota o decote aonde quer, uma fenda lá aonde que não dá para ver tudo. Não é assim, né, minhas irmãs? A gente não pode chegar a esse ponto, né? A gente sabe que existem roupas e roupas. A gente sabe que existe coisas que são bonitas, que são belas e que a mulher fica mais bonita, mas tem coisas que a mulher está botando só para chamar a atenção e ponto. Então, a gente tem que estar sempre tendo esse equilíbrio, né? De não tender para aquele lado do legalismo, de achar que tudo é pecado, de que não pode nada, tem que usar tudo coberto o tempo inteiro, mas também não ir para o outro extremo, né? De achar que tudo pode e que nada está errado, que o problema está no olho de quem vê, né? E que eu posso me vestir de qualquer maneira. A gente tem que ter o cuidado, né? Nós somos... A palavra do Senhor, ela sempre nos exorta acerca disso. A gente amar ao nosso irmão ao ponto de zelar também pela vida dele, de não fazer ele pecar. E isso não quer dizer que só homens vão pecar, minhas irmãs. Muitas das vezes, mulheres vão pecar também, no sentido de você querer botar roupas luxuosas demais para chamar a atenção e mostrar, olha o que eu tenho e que a outra não tem. Então, isso tudo faz parte da nossa vida cristã, no sentido assim, eu preciso estar sempre pedindo ao Senhor que sonde o meu coração e me mostre até que ponto vale a pena eu me vestir para me sentir bem e que eu não vá fazer o outro se sentir mal. A próxima pergunta é para Betinha. É para Betinha? É. Antigamente, a gente sabe, a gente até falou disso também, eu acho que essa semana, que antigamente as mulheres se vestiam, né, de maneira toda cobertas, né? Até, eu acredito que algumas irmãs aqui já tenham sido de igrejas que era assim, eu quando era criança eu era de uma outra igreja e que lá a gente só podia usar saia, não podia usar camiseta, tinha que estar com o ombro coberto, e muito antigamente era muito pior, né? Mostrar o tornozelo estava sendo indecente, você estava atraindo homens mostrando o tornozelo, eu não consigo imaginar como que isso pode ser atraente, gente, porque não tem nada de bonito no tornozelo, mas antigamente era assim. Então, a minha pergunta é, hoje em dia, a gente tem muito mais liberdade na forma de se vestir, né? A gente consegue usar roupas muito... Poxa, num calor a gente consegue botar um short, a gente consegue botar uma saia, uma blusa sem manga, mas até que ponto uma cristã tem que conversar com a cultura, né? Que a igreja, ela foi avançando junto com a cultura também, né? Graças a Deus a gente não ficou paralisada, né? Antigamente, imagina, se todo mundo vestisse normal e a gente continuar vestindo aquelas roupas tudo cobertas, não ia dar muito certo. Mas até que ponto a gente tem que saber qual é o nosso limite? Boa tarde, irmãs. Então, nesse contexto lá de 1 Timóteo 2, 9 e 10, Paulo fala exatamente para orientar o culto público, tá? E ele fala ali para as mulheres, porque muitas mulheres romanas também estavam se convertendo e elas iam para a igreja e elas tinham assim vestimentas extremamente luxuosas e muitas joias, e elas faziam penteados extravagantes, colocavam ouro, pedras preciosas, né, nesses penteados, e isso queria o quê? O objetivo delas era competir entre si, né? Não era, elas estavam ali para buscar a Deus, elas estavam, né, se convertendo, mas também existia aquele espírito de competição, né? E aí Paulo, ele quer trazer um contraponto a isso, né? Que nós mulheres devemos nos vestir dentro da cultura, mas com modéstia mesmo, né? Naquele sentido de humildade, naquele sentido de não que nós não podemos nos arrumar, nós devemos nos arrumar, nós devemos nos cuidar, mas o nosso coração deve ser um coração generoso, né? Deve ser um coração que pensa no outro, né? Será que eu não estou afetando alguém? Eu não estou querendo sobressair? Eu não estou querendo ser melhor que alguém com essa vestimenta que eu estou? Né? Como está o meu coração em relação a isso? E Paulo vai além. Ele diz que a Letícia já falou, que em vez de se vestir dessa forma, que as mulheres deveriam se vestir de boas obras, né? Então é isso. Esse é o que nós devemos fazer. E nós devemos cuidar mais do nosso interior do que nosso exterior. Não é que nós não devemos cuidar do nosso exterior. Devemos sim, né, cuidar. As mulheres naquela época elas tinham também muito mais tempo para se cuidar, porque a maioria delas, né, a massa não trabalhava fora, então elas tinham muito tempo, então elas gastavam muito tempo
se embelezando e esqueciam de realmente dar valor às boas obras, de fazer boas obras. Então, esse é o intuito de Paulo ali, nessa orientação do culto público. Muito bom. É uma coisa que a gente tem que estar sempre se perguntando, né? Claro que a gente... Quem não gosta, né, gente, de estar bonita? Eu detesto estar horrível. A gente tá... Quando a gente tá... Tem dia que a gente tá péssima, né? Que a gente nem se olha no espelho porque dá vontade de chorar. E aí, nesses dias, a gente fica horrível. Pior ainda, se você tá feia, você fica mais triste ainda, né? Tá triste. Tá feia, fica mais triste. Então, todo mundo gosta de ficar bonita. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é até qual é o ponto, né? No sentido assim... Tá, eu gosto de me arrumar, eu gosto de fazer meu cabelo, eu gosto de fazer minha unha, ninguém gosta de andar feia. Mas eu gosto também de dedicar tempo ao Senhor, eu gosto de dedicar tempo a essa mesma entusiasmo que eu tenho, né? Eu acho que o ponto é esse. O entusiasmo que eu tenho para me arrumar, para me sentir bela, para botar uma roupa bonita, para fazer essas coisas que são lícitas, que não tem nada de errado nisso. Mas esse mesmo entusiasmo que eu sinto para fazer essas coisas, eu sinto também para aprender mais do Senhor, eu sinto também para servir os meus irmãos, eu sinto também para fazer, coisas que eu vou estar servindo ao outro e não a mim mesmo, porque não é errado a gente servir a nós mesmos também, não tem nada de errado nisso, a gente ter o autocuidado, a gente precisa ter autocuidado, mas será que a gente tem vivido a nossa vida só para nós mesmos? Será que o sentido do nosso viver tem sido esse? Eu tenho que malhar para ter um corpo bonito, porque eu tenho que estar sempre bonita, eu tenho que ter uma roupa nova, porque a roupa da moda é essa e eu preciso estar com essa roupa. Mas e as outras coisas? E as coisas que são eternas? Isso tem tomado meu tempo? Acho que é essa a pergunta que a gente tem que se fazer. A gente tem mania de querer sempre botar certo e errado. Não é questão de estar errado fazer isso, mas até que ponto isso está certo? Até que ponto eu tenho dedicado meu tempo nisso? Agora, essa pergunta é para a Fernanda. Quais são os limites da modéstia, né? A Betinha falou aqui da gente saber conversar com a cultura e tudo mais, mas e aí, quais são os limites dessa modéstia? Então, irmãs, a gente sabe que a Bíblia, ela não é um manual de coisa que pode e de coisa que não pode, né? Mas ela nos traz princípios. E nesses princípios nós temos que estar submissos a ele e viver em temor a isso. E a gente pode pensar nesses limites baseado em 3 pontos que eu quero trazer aqui para a gente refletir. O primeiro ponto é o bom senso, né? Porque, como já foi dito, nós não vamos pender nem para um lado, para a questão do legalismo, de andar toda coberta, porque também não condiz, né, com o estereótipo que as pessoas acham que é santidade. E também não podemos pender por outro lado, de ceder o apelo, né, da sensualidade e de adotar todos os padrões da cultura, o que a cultura mostra, né, que aquilo ali é ser feminino. A gente tem que buscar os princípios da palavra. Então, como é uma linha muito tênue, a gente tem que usar o bom senso. A gente tem que buscar respeitar a nossa personalidade, aquilo que a gente se sente bem, né, e sempre nos colocar debaixo dos princípios da palavra, submissos à palavra, né? Então, assim, a questão do bom senso, ele vai nos levar a compreender, assim, que nem tudo que o outro está usando cabe a mim usar, nem todo o comportamento eu devo adotar, eu tenho que avaliar o que convém, o que é lícito, né, da forma que eu vou me comportar, porque a gente, até aqui, a gente entendeu que modéstia é um conjunto de coisas, né, não é só a vestimenta, mas é o comportamento, é a disposição, é a atitude. E então a gente tem que avaliar isso, o bom senso, né? O outro ponto é a consciência, né? A gente tem que ter uma boa consciência. Paulo ele sempre fala isso da questão da boa consciência. A gente pode lembrar também
de Lutero, né, que ele mencionou essa questão da boa consciência, de não violentar a boa consciência. E o que é isso? É claro que consciência, cada um tem a sua, né? Aí a gente vai dizer, mas a minha consciência não me condena. Não é questão da gente também ter uma liberdade própria nossa de achar que se a gente está bem, a nossa consciência está bem e acabou. Não, a gente tem que submeter a nossa consciência aos princípios que a gente está aprendendo da palavra do Senhor. Então, se eu estou aprendendo um princípio e eu estou com a minha consciência tranquila que eu estou submissa àquele princípio, então eu vou usar aquela roupa que eu gosto, eu vou ter aquela atitude que é própria da minha personalidade, mas que não fere os princípios da palavra do Senhor. Então, eu não vou violentar a minha consciência e também não vou me submeter a um padrão que as pessoas considerem que aquilo é santidade. E o outro ponto que a gente pode pensar é a questão do temor ao Senhor, né? Nós fomos convertidos por uma nova vida, né? Nós somos novas criaturas. Então, hoje a gente vive no temor do Senhor. A gente não vive de forma independente, vivendo ao nosso próprio modo, ao nosso próprio bel prazer, mas a gente vive de forma temente ao Senhor, e é Ele que vai nos conduzir, é o Espírito Santo que vai nos conduzir. Então, a gente tem que estar sempre nos voltando a isso e buscando ao Senhor, ter esse relacionamento com o Senhor e sermos dependentes de Deus nesse sentido, de temer ao Senhor, porque o temor do Senhor, como a gente sabe, é o princípio da sabedoria. Então, se eu temo ao Senhor, eu vou estar sempre avaliando o meu coração, eu vou estar sempre sendo humilde para aprender e sempre colocar aquilo que eu sei até hoje, será que é o certo? Então, o temor do Senhor vai nos trazer essa sabedoria de viver de acordo com a vontade de Deus. Amém. Amém. Uma pergunta para a Betinha também. Existe diferença entre roupa do culto e roupa para a gente usar dia a dia? Tem a roupa certa do culto? Então, gente, eu digo sim e não. Por que sim e não? Primeiro, porque assim, você não vai para a praia, você não vai para a feira com a mesma roupa que você vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar com uma roupa, mesmo que o trabalho seja o mais simples possível, você não vai vestir uma roupa qualquer para você trabalhar. E a mesma coisa para a igreja, né? A gente tem que ter aquele sentido, eu estou indo para a casa de Deus, adorar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus, então eu tenho que ir com uma roupa adequada para fazer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a roupa que a gente vai usar em qualquer lugar, ela também tem que ser uma expressão de adoração a Deus, né? Assim, a gente tem que ter uma roupa que mostre o nosso caráter, quem nós somos, que a pessoa que veja, né, a gente em qualquer lugar possa falar, não, fulano eu conheço, fulana... Então, assim, eu digo sim e não por essas questões, porque aonde quer que nós estejamos, nós temos que ser a expressão de louvor e adoração a Deus. Amém. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Está todo mundo concordando com tudo? Tudo ótimo? Então, tá bom. Fê, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso, essa questão das vestimentas e de como as nossas vestimentas, elas podem ser uma expressão da nossa modéstia, né? Como que a gente pode ligar isso? Eu queria basear o que eu vou falar no versículo 20 de 1 Coríntios, capítulo 6. Paulo ele vai falar do corpo, né, de como a gente usa o corpo. O contexto aqui não é esse de vestimenta e de modéstia, mas a gente pode extrair princípios que a gente pode aplicar nesse sentido. E ele fala no verso 20, porque fostes comprados por alto preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo.
Então, os irmãos aqui da igreja de Corinto, eles haviam se convertido, mas eles ainda estavam vivendo em práticas mundanas, né? E nesse contexto aqui é a prática da prostituição. Então, Paulo ele fala para que os coríntios eles usem o corpo também como culto a Deus, porque e ele até usa a doutrina da ressurreição para falar de corpo e de santidade no corpo. Aí a gente pode pensar, mas por que ressurreição? A doutrina da ressurreição? Porque quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou corporeamente, né? Está corporeamente no céu. E nós, convertidos, e estaremos com o Senhor para todo sempre, corporeamente também, com esse corpo. Então, Cristo redimiu nossa alma, nosso coração e nosso corpo também, porque ele vai ser glorificado. E então, ou seja, se Jesus ele nos salvou alma, corpo e espírito, quer dizer que o corpo tem importância para Deus. E o que fazemos com o nosso corpo também. Então, o nosso corpo ele tem que ser usado para a glória de Deus. A gente tem que pensar nisso na questão da saúde e na questão também, como no contexto agora que estamos falando, da modéstia. Então, a gente não pode pensar errado, se a gente pensava antes, né, de não saber o que era modéstia, de viver de forma relaxada. Isso também não dar glória a Deus com o nosso corpo, mas também a gente não pode pender para a vaidade e para o exagero. Então, como estamos com um novo coração, estamos vivendo uma nova vida, o nosso corpo tem que ser... a gente tem que glorificar a Deus com o nosso corpo, isso incluindo a vestimenta, incluindo o nosso comportamento, incluindo o nosso modo de viver. Então, Jesus fala que as nossas boas obras glorificariam a Ele. O mundo veria as nossas boas obras e glorificariam a Ele. E isso inclui tudo, boas obras, né? Inclusive o modo que nos vestimos, que nos cuidamos e o modo de como lidamos com a questão da beleza, com a questão da vaidade, né? E por isso nós precisamos sempre voltarmos à palavra e entender o que é o modesto no contexto da palavra do Senhor. Amém. Ninguém tem pergunta, gente? Ninguém quer comentar nada? Nenhuma? Vocês estavam tão animadas no início, só foi elogiar. Então, as nossas perguntas, né, eram basicamente essas. Acho que a gente tinha dúvidas entre si, né, do que a gente via, assim. Por que a gente quis falar desse tema, né? Eu não sei se para todas ficou claro isso, mas muitas vezes a gente é muito legalista como cristãs, sabe? A gente leva a modéstia ao ponto só do que é a roupa em si. Mas, na verdade, eu espero que, de fato, vocês tenham entendido o que a gente quis passar aqui. Mas muito mais importa, minhas irmãs, o que está no nosso coração, sabe? Claro que a gente não vai se vestir de qualquer maneira. Porque quando o nosso coração deseja agradar ao Senhor e honrar a Ele primeiramente, a gente vai se importar também com o que a gente veste. E é isso que é a conclusão disso tudo que a gente falou hoje. Na verdade, tudo vem do que está no nosso coração. Se o nosso coração ele é desejoso em servir a Jesus e honrar a Jesus nas nossas atitudes, a gente vai se esforçar para fazer com que isso reflita em todas as nossas ações. E seja ela na maneira de falar com o nosso próximo, na maneira de servir o nosso próximo, na maneira de nos vestir, porque isso afeta o nosso próximo. Afeta o nosso próximo no sentido de escandalizar a ele e também afeta o nosso próximo no sentido de se você está maltratada, quando a gente... Por exemplo, você vem à igreja, hoje é o dia, amanhã, né? Domingo, é o dia que a gente dedica ao Senhor, que a gente vem cultuar o Senhor. Poxa, é um dia na semana. A gente vem de qualquer jeito louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor? Não, por que não? Porque isso reflete o que está no nosso coração. O nosso coração está aqui, desejoso, alegre de vir louvar a Jesus. Por que eu vou vir de qualquer jeito? Se quando eu tenho uma festa para ir, eu não me arrumo? Poxa, eu tenho um casamento para ir. Eu vou
arrumar uma roupa bonita, ninguém vai para o casamento de qualquer roupa. Ninguém vai, gente. Eu duvido que alguma de vocês aqui pega qualquer roupa e vai para o casamento. Eu duvido, ninguém faz isso. E por que para o culto a gente não vai fazer isso também? Por que para o culto a gente não vai pegar uma roupa... Não é no sentido de, agora a gente vai ter que botar as melhores roupas, aqui vai ter uma disputa. Vai passar aqui pela porta, vai parecer um desfile de moda. Não é isso. Eu espero que eu não esteja parecendo falar isso. Mas é no sentido da gente, de fato... valorizar aquilo que é valorizado. O culto é algo importantíssimo ao Senhor, para o Senhor. 1 Timóteo, como a Betinha falou, esse contexto aqui que Paulo estava escrevendo essa carta, né, para Timóteo, era um contexto de culto público. Ele estava mostrando ali, o versículo anterior ao versículo 9 vai falar assim: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdia. Aqui Paulo estava falando para os homens, né, de como Timóteo tinha que exortar os homens, para que eles orassem em todo lugar. Por que ele está falando que eles têm que orar em todo lugar? Porque naquele contexto, eles não oravam em todo lugar. Não é que nem a gente que pode orar no nosso quarto, que a gente pode orar até no nosso trabalho. Não era assim, existia lugar próprio para orar. Mas não, então Paulo está quebrando um paradigma ali, certo? Orem em todo lugar, com mãos santas. O que quer dizer isso, mãos santas? Eles serem homens santos. As ações deles são santas. Então, eles não estão orando de qualquer jeito. Eles não estão falando da boca para fora. Mas sim, eles estão refletindo aquilo que eles são. Então, eles são homens santos. Por isso que eles têm mãos santas. E aí, ele fala assim: do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição. Então, da mesma maneira que ele exortou aos homens que eles orassem em todo lugar com mãos santas, ele fala aqui: do mesmo modo, eu quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição. Então, a gente às vezes fica pensando assim: mas é só para as mulheres que ele está falando. Não é só para as mulheres que ele estava falando. Um versículo antes ele estava falando para os homens. Por que ele não estava falando das roupas dos homens? Porque era o contexto da época, gente. E o contexto da época era o que a Betinha já falou também para a gente. As mulheres naquela época eram mulheres riquíssimas, elas tinham muito dinheiro. A maioria ali eram recém-convertidas. A igreja de Éfeso era uma igreja nova, né? Provavelmente nessa época aqui, essa igreja deveria ter 10 anos no máximo. Então, era uma igreja nova. Aí você fala: poxa, mas, então se todo mundo ali tem 10 anos de convertido, vamos supor que todo mundo foi convertido no início da igreja, com 10 anos. Elas ainda estavam tendo que ser exortadas acerca de roupa? Pois é, minhas irmãs. Pois é. Só que a vida é assim. Quando o Senhor converte os nossos corações, nós somos salvos, certo? A gente é salvo e é salvo para sempre. Porém, a gente não é santificado naquele exato momento. Naquele exato momento não quer dizer que todos os nossos pecados, todas as nossas dificuldades foram embora. Não, a gente aprende a se tornar cristão a partir daquele momento. Até então, a gente nem sabia o que era ser cristão. Então, por isso que Paulo está falando isso aqui. Ele está falando isso como forma de amor, exortação àquelas irmãs, ensinando a elas como elas deveriam se portar a partir daquilo dali. Até então, elas podiam usar roupas luxuosas, elas podiam querer chamar a atenção com seus corpos. Por quê? Porque isso é normal para as mulheres mundanas. Não é normal, a gente não vê um monte de mulher à nossa volta que usam roupas que é para chamar a atenção, decotes enormes, roupas curtíssimas. Pode ser que elas se sintam bonitas somente, mas a gente sabe que muito é da intenção do coração de chamar a atenção. E isso Paulo estava exortando aquelas mulheres ali. Claro que naquele contexto não eram roupas curtíssimas, mas elas chamavam a atenção de outra maneira. E era tão pecaminosa quanto, porque elas estavam querendo glória para si e não viver uma vida em humildade para que o Senhor fosse glorificado através da vida delas. Então, o que a gente tem que trazer para nós é o sentido do quê? O que eu quero refletir com a minha vida? Eu quero refletir... Quando as pessoas olham para mim, eu quero que elas vejam o quê? Ai, que mulher linda, maravilhosa, está sempre bem arrumada. Nossa, tem roupas belíssimas. Ou não? Eu quero que elas até falem que eu sou uma mulher bem vestida, que no sentido que eu não sou uma pessoa desleixada, né? Porque também não é bonito ser uma mulher desleixada. Mas o que mais chama a atenção em mim? É o que eu visto ou o que eu sou? É quem eu sou no sentido de como eu sirvo as pessoas, no sentido de como o meu coração é desejoso em honrar ao Senhor. E é isso que a gente tem que desejar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãs. Porque eu sei que cada uma de nós aqui... Eu não estou terminando, não. Vou deixar você falar. Eu sei que cada uma de nós aqui luta contra isso.
Nosso coração é vaidoso. E é vaidoso, isso não é uma peculiaridade minha, isso não é uma peculiaridade da Betinha, não é uma peculiaridade de cada uma de vocês, é de todas nós. Nós somos vaidosas. E aí, a vaidade, ela não é um pecado no sentido que a gente não pode ser vaidosa de se arrumar, de estar bem vestida. Aqui na palavra, uma coisa interessante que a gente pode intensificar aqui também, é que quando fala assim, vistam-se com decência modesta, essa palavra vistam-se aqui, em algumas traduções, vai estar falando atreviam. Ela é no sentido de se arrumar. No grego, essa palavra, o significado dela, deixa eu pegar minha colinha aqui rapidinho, para eu falar certo. O significado dela no grego é eu não sei falar grego, gente, mas é como se fosse cosmético. No sentido da palavra ser cosmética, de realmente o que a gente usa, né? Os cosméticos que a gente usa hoje para se embelezar. É esse o sentido. A palavra é essa aqui mesmo que está falando. Que elas se vistam, que elas se arrumem. No sentido de se arrumar, não com brinco, não com cordão. Não que não possa fazer isso, mas que a sua principal maneira de se arrumar seja de modéstia, decência, de boas obras. É isso que o Senhor quer de nós. E isso é muito difícil, irmãs. Isso não é natural do nosso coração. Não é. O natural do nosso coração é a gente passar horas e horas no salão, ficando linda, maravilhosa, e falando, ai, que coisa maravilhosa, estou linda. Esse é o nosso natural, é isso que a gente gosta. Mas, na verdade, só que a questão a gente não pode achar que isso é pecado. Não, isso não é pecado. Mas eu não posso dedicar a minha vida a isso, porque senão a vida se torna muito vã, né? Isso não tem sentido algum. Isso uma hora vai passar. Essa beleza que a gente tem hoje, um dia não vai ter mais. E isso é passageiro. Mas agora, a gente se vestir de decência, de modéstia, de servir aos nossos irmãos, de ter boas obras, isso é eterno. E é isso que vai levar para a eternidade. E é isso que a gente tem que pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, para que a gente se vista de verdade. Fala, Arli, o que você ia falar. Sim. E para ele, a partir do momento que ele pegou, ele teve que colocar roupa. Então, se nós hoje temos que nos vestir, É do pecado, exatamente. e o que ele houve o sacrifício de um animal para que o homem colocasse a roupa. Sim. Entendeu? Então, requer sacrifício da gente muitas das vezes, entendeu? De se vestir com modéstia para glorificar o nome do nosso Senhor. Sim. É verdade. Como Paulo fala em Romanos 12. É verdade. Dois, né? Isso. A gente, que a nossa mente, né, seja tomada pelas coisas do alto. Sim. Não por coisa da terra. O modismo, o conceito de Cultural. moda, sim. de moda contemporânea, nos leva a pecar. Muitas vezes, né? Se a gente for, foi o que a Betinha falou, né? Se a gente for querer ir usar, né? Tudo aquilo que está na moda, tem coisa que não convém a gente a usar, certo? Então a gente vai pecar. Só que cabe a nós a ter o bom senso que a Fernanda falou, né? De avaliar. Isso é bom para mim? Não, isso não é. Isso vai ser uma maneira errada de estar me vestindo, então eu não vou usar. Mas agora não quer dizer que tudo que está na moda também eu não posso usar. Não. Tem coisa que é tão bonita que está na moda, então eu vou usar, eu vou aproveitar. A cultura, ela tem que nos servir, e não nós se servirmos a ela. Não é tudo que está sendo cultural, que as pessoas estão usando, que a gente tem que fazer. Não, porque a gente não serve a ela, não é ela que é o nosso Senhor. O nosso Senhor é Jesus, e é Ele que a gente presta contas, não é esse mundo. Então, mas é claro que a gente pode usar dela, a gente pode usufruir dela. Quer falar, Fernanda? E dentro disso, a gente tem que lembrar que Jesus nos chamou a uma vida de renúncia. Ele falou, tome a sua cruz, ou seja, a gente tem que morrer a cada dia para o nosso eu. Se o nosso eu, o nosso ego está clamando dentro de nós para que a gente vista ou se comporte daquela maneira que o que vai prevalecer e o que vai chamar atenção somos nós mesmos para receber glória para nós mesmos, a gente tem que sacrificar o nosso eu. A gente tem que avaliar isso. Por isso que devemos viver uma vida de temor, porque aí a gente vai lembrar quem é o nosso Senhor. E aí a gente vai pender para a renúncia e não para satisfazer o nosso eu, o nosso ego. Então, a gente tem que pensar também
que a anatomia do corpo da mulher ela é muito mais apelativa do que do homem, né? Dependendo da roupa que a gente vai colocar, aquilo ali vai sobressair. Então, a gente tem que observar também o nosso corpo, o que convém para a gente, às vezes não convém para outra mulher, para outra pessoa, não está de acordo, não vai chamar mais atenção nela do que em mim, ou em mim do que nela. Então, a gente tem que avaliar isso e cai na questão da motivação do meu coração, né? Se eu quero usar aquilo ali para chamar atenção para mim, para receber elogios e me sentir bem, porque a gente não pode colocar o nosso contentamento baseado naquilo que a gente vai receber de elogio, baseado na vanglória do nosso coração ou na nossa autoestima. Nosso contentamento tem que estar no Senhor. E estando contente em Deus, a gente não vai viver em função daquilo que a gente vai, do nosso ego, do nosso eu, daquilo que ele está pedindo para a gente fazer, e ele sempre vai pedir para nós nos colocarmos, pendermos para as coisas da carne, para aquilo que não condiz com a vida cristã, né? Então, a gente tem que sempre estar renunciando e buscando uma vida que agrade ao Senhor. Também sobre esse texto, John Stott, quando faz uma análise desse texto, ele fala que a roupa, sim, a gente tem que se aculturar, porém, sem a sensualidade, sem nada exacerbado, né? Porque Jesus, a roupa, isso o pastor Renato falou nesse seminário, que Jesus, quando ele andava ali, ele foi traído com um beijo, porque a roupa dele era igual de todo mundo. Mas não é, nós temos que ter uma roupa da nossa cultura, porém, com equilíbrio, né? A gente pode andar na moda sim, mas com equilíbrio, vendo o que é decente, o que é de fato adequado, né, para que nós cristãos podemos usar, né? É isso que eu queria dizer. Você quer falar, Elisângela? Sim. Saber vestir, tá? O que foi para a própria autoestima, a gente precisa ter, tá? Equilibrar tudo isso de forma que glorifique o nome do Senhor. E que as pessoas vejam a gente e digam, ela é uma mulher do Senhor, ela é cristã, mas apesar disso, ela não é desleixada, é bonita, é elegante, ela se cuida e glorifica ao Senhor, né? Com as suas obras, com as suas atitudes, com a sua generosidade. É um grande equilíbrio, né? Sim. Que a gente tem que ter entre esse consumismo, freado, saber que a gente tem limites, tanta roupa, né? É um grande desafio, mas que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com tudo isso e que agora é mesmo. É verdade. É exatamente isso. Não é fácil. Eita, tem um negócio na minha cara. É exatamente isso. É um equilíbrio mesmo que a gente tem que ter, né? Não é fácil, assim, a gente tentar fazer isso por nós mesmos, a gente vai cair no fracasso. Ou a gente vai se tornar uma pessoa totalmente... Como é que fala a palavra? Quê? Não era essa. Legalista ou totalmente liberal, se a gente for tentar fazer sozinho. Mas, graças a Deus, a gente não precisa fazer isso sozinhas, né? A gente tem o Senhor. E Ele está ao nosso lado. É Ele quem vai nos ensinar a fazer isso. E graças a Deus nós temos umas às outras. Eu acho que a gente assim, tem que aproveitar disso, né? A comunidade da fé, a igreja, que é a nossa família, a gente tem que ter liberdade de falar umas com as outras, de pedir ajuda. Se você tem dificuldade, poxa, eu tenho dificuldade de saber, às vezes, o que eu tenho que vestir. Eu não sei me vestir. Porque tem gente, assim, eu conheço algumas pessoas, né, que elas, às vezes, não conseguem se vestir no sentido, assim, se sentem feias sempre.
não consegue achar uma roupa bonita. E isso é ruim. É horrível, gente, a gente tá se sentindo feia. Então, se você às vezes tem essa dificuldade, poxa, por que você não pediu uma ajuda à sua irmã e falar assim, poxa, me ajuda a tentar ver uma roupa que fica melhor em mim? Eu não consigo, eu não tenho essa facilidade de achar. E da mesma maneira que às vezes a gente tem dificuldade para isso, para achar o que é bonito, a gente também pode pedir ajuda de falar, poxa, você acha que essa minha roupa aqui tá indecente? Tem meninas também que elas têm uma sexualidade, elas são muito sensual, a sexualidade dela, elas são muito, a roupa que ela colocar, Sim, ela tem culpa dela ser sensual. sim. Esse tipo de menina, eu estou pensando, você vai fazer, ela dá uma roupa, por exemplo, ela tem uma blusa, mas com as coisas de fora, ela já é sensual. Se ela usar aquilo dali, ela vai ficar... Ela tem culpa com um calor desse. Não, então... Eu estou pensando, entendeu? Ela tem que dar calor, entendeu? Não, aí... A sensualidade dela é natural, ela nem percebe que ela é sensual. Sim. Então, aí eu acho que entra o bom senso que a Fernanda falou. Assim, se a pessoa, ela já, a não ser que ela não saiba, entendeu? Tem gente que tem uma sensualidade própria e às vezes não percebe. Exatamente, faz na ingenuidade de não saber que ela chama a atenção das pessoas daquela maneira. Mas aí entra nós como irmãs. Isso é o corpo de Cristo, gente. Isso é o corpo de Cristo. A gente chega e fala. Você não vai chegar falando assim, isso é roupa de se vestir? Isso é roupa de você estar? Olha o que você está fazendo. Claro que não, porque a pessoa pode estar fazendo isso sem nem perceber que está fazendo. Existe, e a gente não pode julgar o outro pela nossa mente. A gente não pode achar que a pessoa está ficando... Eu tenho uma sobrinha que ela tudo que ela bota é muito sensual, ela já bota short curto. A gente chega pra ela e fala assim, cara, não passa roupa não, seria bonita demais. Sim. Eu falo bem assim, porque ela diz que não entende, ela diz que ela botando um short maior, ela fica até mais bonita, mas continua sensual. Sim, existem pessoas que são sensuais, gente. E assim, o corpo da pessoa é um corpo que chama muita atenção. E aí, coitada, ela vai fazer o quê? Ela vai andar com uma roupa só no pé o tempo inteiro? Não, não é isso. Mas essa pessoa, se ela é uma cristã e ela vive em comunidade, a gente, como irmãs dela, a gente tem um papel de ir até ela e falar assim, olha, minha irmã, e com todo amor, gente, com todo cuidado, muita oração, pedindo a Deus misericórdia para saber falar, porque assim, a gente não tem que falar de qualquer maneira, sabe? A gente tem que ter cuidado, isso faz parte da nossa conduta como cristão, como um irmão. A gente zela pelo outro, né? Então, se chegar ao ponto que você está vendo que uma irmã está passando por essa situação, você chega a ela com todo cuidado e carinho e você vai falar, olha, eu acho que essa roupa faz você chamar muita atenção. Não sei, às vezes eu estou falando até uma palavra errada aqui, mas assim, pedir a Deus sabedoria, sabe? Para falar da melhor maneira, para aconselhar a ela. E aí, eu acredito que se ela é uma cristã genuína, ela vai ouvir, sabe? E vai mudar. E ela vai tentar fazer com que ela vista roupas que não chamem tanta atenção. Não é que a pessoa não vai poder usar nenhum tipo de roupa, que só vai poder usar casaco ou vestido longo lá no pé. Não, não é isso. Mas ela vai se esforçar para usar certos tipos de roupa que não vai chamar tanta atenção. Eu vou dar um exemplo prático, assim, da minha vida. Quando eu era mais nova, eu tinha 15 anos, assim, a minha perna era muito fina, sabe? Eu era bem magra. Então, eu usava short que eu não me sentia mal, porque a minha perna era fina. Eu podia usar um short assim, não era curto, né? Não mostrava a bunda, nada disso. Mas eu não achava que eu chamava atenção. Hoje em dia, eu não me sinto à vontade de usar certos tipos de short, porque eu casei. Eu já tenho outro tipo de corpo. E a minha perna, ela é mais grossa. Eu acho que isso sou eu tô falando de mim, gente. De toda maneira, sou eu. Não usem isso para a vida de vocês, mas estou dando um exemplo só da questão da roupa que a Bia falou. Eu não me sinto mais à vontade de usar determinados tipos de short, porque eu sinto que eu estou chamando a atenção. Posso não estar chamando a atenção de ninguém, tá? Mas a minha mente, aquilo está chamando a atenção. Então, a minha consciência, ela não me deixa usar. Eu vou ficar usando e eu vou me sentir mal o tempo inteiro. Então é melhor que eu não use, entendeu? E isso, eu acho que assim, se a gente vê que uma irmã está chamando a atenção com determinado tipo de roupa, a gente pode chegar para ela e falar com carinho, com cuidado. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu era bem mais nova e tal, e uma amiga minha chegou e conversou comigo, e ela foi cuidadosa, ela foi zelosa para falar comigo. Falou, assim, eu acho que talvez não seja bem bom você usar esse determinado tipo de roupa, porque isso chama a atenção. E assim, se a minha vida, é aquilo que a gente vai voltar para o início, sabe? Se o desejo do meu coração é honrar ao Senhor, eu vou me submeter a isso. Não tem por que eu ficar com raiva do outro. Não tem por que eu achar que eu sou muito desfavorecida porque eu não posso usar um tipo de short porque vai chamar a atenção da outra pessoa. Não. Existe 1 milhão de outras roupas que são frescas, que são confortáveis, que eu posso usar.
E o que a Fê falou, né? É no sentido da gente saber negar a si mesmo. Às vezes a gente tem certos tipos de roupa que você vai achar que é bom para você, mas que você sabe que está chamando um pouco de atenção. Então você vai falar, poxa, eu acho que é melhor não usar esse tipo de roupa. E você vai deixar de usar por causa do outro. Isso faz parte da caminhada cristã. Alguém mais alguma pergunta? Comentários? Não pergunta, mas só para completar o pensamento dessa região. A internet é maravilhosa, né? A gente tem amigos de tudo. É verdade. Eu estava conversando com uma amiga minha de fora, ela é do Texas, e ela era dançarina quando conheceu Jesus. Dançarina. O jeito de se vestir era outro, o jeito de se tratar era outro. E ela entrou na igreja, ela disse que ela se sentiu tão acolhida naquela igreja, que ela continuava usando esse tipo de roupa que ela sempre usou na vida. Para ela era normal, o ambiente que ela vivia era aquele tipo de roupa, mesmo que todo mundo usava. E ela disse que ela nunca se sentiu excluída na igreja por conta disso. Isso agora ela mais velha em Jesus. Sim. Pode dizer assim. Ela disse que depois, conforme ela foi, os anos foram passando na igreja, ela disse que ela começou a se sentir mal com o tipo de roupa que ela usava. E ela começava a olhar assim as outras irmãs e falava, não é muito diferente. Ela disse que na cabeça dela as coisas foram mudando. Mais para frente, ela descobriu que o grupo de irmãs da igreja, quando ela entrou na igreja, começou a orar por ela para que Deus fosse mudando na mente dela a forma de se vestir, porque era assim, às vezes elas percebiam que os próprios irmãos ficavam sem graça quando ela chegava, mas ela não percebia. Sim. O tipo de roupa dela. Mas ela falando, Isabela, olha como o carinho da minha igreja por mim foi. Ninguém nunca me chegou para apontar o dedo, mas todo mundo orava escondidinho por mim, para que Deus despertasse isso na minha cabeça, como uma coisa assim, tão natural, deixar aquelas coisas que eu usava. E foi um incômodo tão interior em mim, que só pode ter sido mesmo a resposta da oração das minhas irmãs. Eu já as conto, lembro das roupas que elas usavam, rolam e elas juntam. Mas assim, eu fiquei boba com o carinho que todo mundo tinha por ela, sem ela saber, de orar, de pedir a Deus que despertasse isso na mente. Isso vem também com a caminhada cristã, né? Sim. A gente vai aprendendo a ser cristão com o tempo. Não tem muito como você exigir perfeição de um cristão que conheceu Jesus hoje. Exatamente. É o processo de santidade. Eu achei muito bonito isso em relação às irmãs da igreja dela. Né? Um carinho tão bonito. Ninguém falava dela, com ela, nem da vestimenta dela, mas oravam por ela em relação a isso. Um lindo testemunho, né? Porque Eu me lembrei disso, vocês falando, eu falei, gente, eu lembrei da Sandra. sim. Letícia, estava falando da maturidade cristã, a gente tem um exemplo muito forte assim, na nossa igreja, o Felipe novo, né? Sim. A mudança do Felipe, quem vê Felipe hoje, ninguém acredita quando eu conheci o Felipe há 20 anos atrás. Mas assim, eu penso também que quem não nasceu num barco evangélico, né, eu acho que viveu esse processo. Por exemplo, eu fui me converter já aos 20 e alguma coisa. Então, eu tinha roupas que eram as roupas da moda. Sim. Eu tinha biquíni que eu ia à praia, que não era um biquíni como diz uma cristã, mas eu não era cristã. Sim. Então, a partir do momento que eu me converti, o Espírito Santo começou a me incomodar. Hoje em dia, eu sou muito chata, quem me conhece sabe, né? Eu sou até crítica demais comigo, mas tudo fruto do Espírito Santo. Se eu continuasse com aquela minha metanoia, mudança de mente, né? Mas é o Espírito Santo que te faz. Sim. Porque se não for o Espírito Santo, você está sujeito mesmo às coisas do mundo. Isso tudo na vida, né? Então,
cristã é constante, não é? Me convertir, quem dera. Sim, Então, nesse caminhar, tudo na vida da gente, a gente tem que se sujeitar à palavra de Deus. E assim, eu vou morrer aprendendo mais e mais, entendeu? Então, assim, eu tenho que me sujeitar ao que a Bíblia diz. E hoje em dia, não sei se eu estou preocupada, mas hoje em dia, os meus frutos são muito maiores do que antes, entendeu? sim, Deu para ficar claro? sim. Então, é exatamente isso, esse processo para se caminhar. E é o Espírito Santo que vai. Sim, muito interessante a Isabela ter dado esse exemplo, né? Que é um exemplo que a gente pode usar para as nossas vidas, né? Até para a gente fazer igual, né? Mas no sentido assim, ela era uma recém-convertida, né? Você não tem como exigir de uma recém-convertida, foi o que eu estava falando na questão do livro de Timóteo também, né? Quando Paulo estava exortando essas mulheres. Elas eram mulheres que estavam conhecendo a Jesus há pouco tempo. Então, antes elas se vestiam daquela maneira luxuosa, agora elas estão aprendendo a se vestir de maneiras modestas, de como uma cristã tem que se vestir. E isso cabe a nós também, né? Que já estamos há mais tempo na igreja. Se chega uma irmã que é recém-convertida, a gente tem misericórdia dessa irmã. A gente não sair falando para as outras e nem ficar olhando com olhares acusadores, né? Porque às vezes a gente não fala nada, mas o nosso olhar já acaba com a pessoa só dela olhar pra gente, ela já se sente péssima. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? De estar sempre se colocando no lugar do outro, né? Quando era eu lá no início, eu também não sabia. Eu também não sabia que isso era errado, de me vestir dessa maneira. Eu também não sabia que isso incomodava o outro. Mas também tem o outro lado. Se eu já sou uma cristã mais madura, se eu já estou há tantos anos aprendendo sobre isso, e eu ainda não mudei, assim, eu preciso orar mais sobre isso. Tem coisas, gente, que a gente não muda porque também a gente não fala com o Senhor acerca disso. A gente simplesmente finge que não tem nada acontecendo e vai deixando passar. Só que não é assim, né? A gente sabe quais são os nossos pecados mais do que qualquer outra pessoa. Então, somos nós que temos que ir diante do Senhor e pedir a Ele que purifique o nosso coração. Porque através de um coração puro, aí nós vamos ter vestes puras, atitudes puras, tudo nosso vai ser puro. Não adianta a gente querer purificar o exterior para que o interior seja purificado. A gente sabe que isso não vale de nada. Isso é trapo de imundícia para o Senhor, sabe? A gente querer fazer as coisas só para mostrar para o outro. Mas quando a gente, de fato, pede ao Senhor para que Ele mude o nosso coração e vai nos ajudando, as nossas ações, foi o que a Ana disse, ela colhe os frutos disso agora. Por quê? Porque isso é consequência de uma vida em obediência. A gente tem um Deus que é tão maravilhoso, que Ele é fiel à sua palavra e aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele prometeu que se a gente fosse obediente a Ele, Ele nos ajudaria, Ele nos daria bênçãos. Então, Ele faz isso de verdade, não precisa a gente duvidar disso. Não precisa a gente achar que não vai dar. Se a gente se esforça no sentido de pedir a Ele, Senhor, eu sei que eu não sou capaz. Eu sei que eu não sou capaz de falar de maneira santa, de falar de maneira humilde, porque muitas das vezes, gente, a gente pensa na modéstia só no sentido da roupa. Mas existem pessoas que têm roupas completamente modestas, mas ela abre a boca, é pura... como é que fala a pessoa assim, né? Exibida, é pura arrogância. É pura soberba, porque ela tem a veste maravilhosa. Você olha para ela e fala, nossa, essa é uma crente. Mas quando ela abre a boca, você vê que não tem nada disso, porque ela só quer se exibir, ela só quer mostrar que ela é superior ao outro. E aí de nada vale. Então, assim, que a gente venha pedir a Deus sabedoria, de fato, para que não só as nossas vestes reflitam a glória de Jesus, que não só as nossas vestes mostrem quem nós somos, mas principalmente as nossas atitudes, principalmente o nosso coração. Amém? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Não? Eu vou estar orando então para a gente terminar. Senhor, nós somos muito gratos a Ti, Pai. Nós Te louvamos, Jesus. Nós Te exaltamos. Nós bendizemos ao Teu nome, porque Tu és um Deus santo, poderoso, Deus sobre todas as coisas, Senhor dos senhores. Ó Pai, nós Te louvamos porque, apesar do Senhor ser tão grandioso assim, de o Senhor ser o Deus soberano, Pai, o Senhor é aquele que fala conosco. O Senhor é aquele que vem até nós. O Senhor é aquele que tem nos exortado a cada dia e tem nos purificado a cada dia, Pai. Deus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada porque
nós não merecemos isso, nós não merecíamos tanto amor, nós não merecíamos tanta graça, nós não merecíamos tanta bondade vinda do Senhor. Mas o Senhor tem se mostrado a cada dia mais misericordioso com as nossas vidas. E nós te louvamos por isso. Pai, obrigada por essa tarde tão maravilhosa que eu tive com as minhas irmãs. Obrigada pela vida de cada uma que está aqui, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, dia após dia. Cada uma do seu jeito, cada uma com a sua personalidade, cada uma, Senhor, com as suas peculiaridades, Pai. Mas todas unidas num só propósito, que é louvar e servir a Ti. Pai, nos mantenha unidas para a glória do Teu nome. Não deixa, Pai, que nós venhamos ser pedra de tropeço uma para as outras, que nós não venhamos ser mulheres soberbas, Senhor, egoístas, que gostam de exaltar a si próprias, Pai, mas que pelo Teu nome, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, nós possamos ser humildes, Senhor, possamos ser exemplos umas para as outras, Pai, que possamos dar as mãos e juntas caminharmos para a glória do Teu nome, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a servir a Ti de maneira humilde, de maneira, Senhor, que só o Senhor é glorificado, só o Senhor é exaltado, Pai. Deus, eu Te peço que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para que sejamos mulheres que reflitam a nossa modéstia através de boas obras, Pai. Nos ajuda. Nós sabemos as nossas fraquezas e as nossas limitações. Nós sabemos que nós não somos capazes de fazermos sozinhas, mas por isso nós estamos aqui clamando a Ti nessa tarde. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver para Ti e a honrar ao Teu nome. Ajuda-nos a exaltar a Ti através da nossa vida. Que as nossas vidas, elas sirvam para que outras, aquelas que não Te conhecem, vejam a Ti e sirvam a Ti, Pai. Tem misericórdia de nós, Jesus. Obrigada mais uma vez por esse tempo que tivemos juntas, Pai. Que o Senhor nos dê mais e mais oportunidade de termos momentos assim. E que possamos, Pai, sempre estarmos com corações gratos diante de Ti, Senhor. Gratos pela vida que o Senhor tem nos dado, gratos pela igreja que o Senhor tem nos dado, pelas irmãs que nós temos, Pai. Deus, nos ajuda a sermos gratas a Ti em todo o tempo e a louvar e honrar ao Teu nome. Muito obrigada por tudo. No nome de Jesus, amém. Gente,